Valendo? Pessoal, eu sou totalmente perdido em relação a isso, então primeiramente bom dia. Eu vou tentar acompanhar aqui pelo celular quantos estão participando, para quando a gente tiver algum, sei lá, meio participante, pelo menos a gente já começar, tá certo? Bom, vamos lá. Algumas coisinhas. Primeiro, uns agradecimentos, né? Obrigado, Elke, pela paciência, né? Para me explicar o que é uma rede social, onde que eu vou, quem que eu adiciono e tal. Perguntei pro Elke basicamente tudo, assim, né? Desde como ligar o celular na tomada até fazer a live aqui. Realmente o Elke foi muito paciente nesses dias. E queria agradecer também a todo o pessoal do Balaio. Na verdade, não agradecer, mas parabenizar pela ideia, que eu achei uma ideia muito interessante. Quando eu vi, eu falei, não, vou ter que participar, não vou poder ficar fora dessa daí. Então foi uma ideia muito interessante. O balaio cultural sempre se reinventando aí, tá? É muito estranho ficar olhando para uma câmera sem ter feedback nenhum. Vamos lá. Então, o tema do que eu vou falar hoje aqui é um tema, embora tenha muita química no título, e vai ter química no conteúdo, não é algo que eu vou falar muito especificamente de como se fosse uma aula de química. Então, se você não gosta de química, se você não está interessado em um assunto específico, não tem problema, você pode assistir sem problema nenhum, tá certo? Mas por hora, antes de começar, eu vou esperar dar uma galerinha mínima aí, tá? Quantos tem já? Tem algum? Como que eu vejo aqui? Aprendendo, hein? Carrega. Queria agradecer a Marina Aquino também, que me emprestou o suporte. Óbvio que eu não vou conseguir mostrar o suporte, mas se não fosse ele, também talvez não fosse viável fazer essa live, tá certo? Vamos lá. Com 3 pessoas, será que a gente já faz? Acho que já dá pra fazer, né? 7. Acho que já dá pra gente começar. Bom, justificando um pouco desse tema aqui, né? Óbvio que eu sou suspeito para falar da importância da tabela periódica, que ela tem sobre toda a química e sobre todas as ciências que de certa forma dependem da química, mas ela é um tema que ganhou atenção especial no ano passado, porque 2019 ele foi decretado o Ano Internacional da Tabela Periódica, segundo a Unesco. Tá? Eu também me surpreendi quando escutei isso daí. A gente está com um ano de atraso para falar desse assunto, mas eu acho que surgiu a brecha de falar agora, né? Eu trabalhei com esse tema no Pint of Science, que é um evento que trabalha com divulgação científica em bares, restaurantes e tal. Então ele já foi trabalhado e alguns alunos falaram, professor, fala com a gente aqui também no IFE, e nunca tinha surgido a oportunidade, então antes tarde do que nunca, né? 2019, então, como eu ia dizendo, foi o ano que se completou 150 anos da descoberta da lei periódica. Não que a tabela foi descoberta, mas o padrão que existe por trás da organização dos elementos, isso é que foi descoberto. E foi descoberto por esse cara aí, Mendeleev. Tá? Existem umas 3 formas de escrever o nome dele. Mendeleev com esse I, sem esse I, com Y, tem várias possibilidades, tá certo? Mas isso aqui é o que menos importa pra gente agora. Por que o sonho de Mendeleev? Então, já dando spoiler lá pro final, o Mendeleev ele chegou a essa organização periódica a partir de um sonho. Tá? Ele estava debruçado nesse problema há alguns dias e não conseguia resolver de forma alguma. E aí, a partir de um sonho, ele obteve a chave para resolver esse problema. Então, já adianto que é ali que a gente vai chegar no final, tá certo? Isso daqui, essa conversa toda é baseada num livro que se chama O Sonho de Mendeleev. Tá? É um livro muito interessante que fala não só dessa passagem, mas de várias outras histórias relacionadas à química. Tá certo? É um livro muito interessante e de leitura muito fácil, muito dinâmica. Recomendo bastante para quem tem interesse em entender um pouquinho sobre a história da química. Uma linguagem muito simples, você não precisa ser químico, não vai ter termo técnico ali. Quando tiver, ele vai te explicar.
tá? Então é tudo muito tranquilo. Eu quero começar essa conversa então com uma pergunta bem polêmica, tá? O que há em comum entre a Mona Lisa, o disco The Wall do Pink Floyd e a tabela periódica? Será que tem alguma coisa em comum entre esses três? Tem que ter, né? Bom, eu diria para vocês, normalmente eu esperaria alguma reação aqui, mas não vou ficar conectado aqui, senão não vou conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá certo? Lá no final eu dou uma pausinha para ver se tem perguntas, se tem comentário. E alguém falou, não tava saindo som. Beleza, no final eu vejo se tá tudo certo. Enfim, vamos confiar. Eu diria, olhando para essas três imagens aqui, que os três são obras de arte. Tá? E você não se espanta quando vê a Mona Lisa aqui nessa categoria. Talvez torça um pouco o nariz pro Pink Floyd e fala, mas a tabela periódica eu não aceito de forma alguma. Como que isso daqui vai ser vamos dizer, uma obra de arte? Não que ela seja uma manifestação artística em si, assim como a Mona Lisa é, né? Uma pintura, arte visual, ou o Pink Floyd, música, arte, ninguém vai discutir isso daqui. Mas eu diria que a tabela periódica tem um padrão tão bonito por trás dela, tem uma perfeição tão grande envolvida ali, que ela também é uma obra de arte. Tá? Só que você não consegue entender, você não vai conseguir dar esse devido valor se você não entender esses padrões. Então, para compreender a beleza dela, você precisa passar por um estudo mínimo, senão ela vai ser só um amontoado de quadradinho, com símbolo de elemento químico, com mais um monte de coisinhas ali que não fazem sentido nenhum. Eu não estou falando que ela é esteticamente bonita. Eu sei que, olhando para ela é meio ameaçadora até. Né? Não é bonita. Eu até acho bonito. Essa daqui está bem estilizada e tal. Mas não é isso que eu estou falando. Estou falando da perfeição que existe por trás da organização dela. Tá? Então, para você entender a beleza completamente, precisa entender o que tem por trás da construção dela. Óbvio que você pode olhar para a Mona Lisa e achar bonita, porque é uma pintura bonita. Mas se vier aqui um artista, um professor de arte e tal, não que não possa ser os dois ao mesmo tempo, mas e ele faça algumas considerações. Não, o olhar da Mona Lisa é um olhar enigmático, e o fundo contrasta com a frente, falei, beleza, legal pra caramba, mas eu não tenho esses recursos e ainda assim posso apreciar ela. Se eu tiver essas informações, tenho certeza que eu vou mais a fundo. Falo, nossa, a Mona Lisa realmente é uma obra de arte sem fim, né? Assim como você pode escutar lá o Pink Floyd e falar, não, músicas legais, bem interessantes. Mas quando você compreende que é um disco conceitual, que é um disco que tem todas as faixas interligadas, estão dentro de um contexto, né, de pós-guerra, não que ele tenha sido gravado aí, mas ele remete a esse tempo e fala, nossa, é mais legal do que eu imaginava. Então a tabela é a mesma coisa, tá? Então a gente precisa compreender para poder apreciar a beleza dela. Olha, se perguntar a respeito do átomo é uma coisa antiga para os seres humanos. Isso aqui começou lá na Grécia Antiga. Mais ou menos ali entre século IV e século V antes de Cristo. Tá? Então, essa pergunta a respeito da composição da matéria inicialmente foi feita por filósofos gregos. Eles se perguntavam a respeito da composição da matéria. Será que existiria uma partícula fundamental? Será que existiria a possibilidade de eu dividir infinitamente as coisas? Então essa era uma grande questão. Né? Bom, a corrente que falava inicialmente... Tudo bem? A corrente que falava que existiriam 4 elementos básicos, ar, terra, fogo e água, ela foi a corrente que ganhou mais força, vamos dizer assim, por muito tempo. Foi apoiada por Aristóteles. Tem com certeza alguém comentando alguma coisa, eu vou ter que olhar. Porque... eu não sei olhar isso aqui. Ah, eu já vi, Gustavo. Também te amo. Eu vou tirar o celular de perto, senão não vai dar certo. Então existia uma corrente que considerava que existiam 4 elementos básicos da natureza.
ar, terra, fogo e água. Né? Então, seria fundamentado por Empédocles e Aristóteles. Essa corrente ganhou muito mais força ao longo do tempo. Em contraponto a essa daí, existiam também dois filósofos, Leucipo, esse rapaz da foto, e o Demócrito, que era um discípulo do Leucipo também. Eles consideravam que existiria uma partícula fundamental. Essa partícula seria o átomo. Eles eram filósofos e naquela época a filosofia era baseada em especulação. Tudo bem. Ela rejeitava essa explicação divina, ela passava a acreditar em lógica, em argumentação, observação da natureza, mas não tinha experimentação em laboratório. Não existia um laboratório de química, até porque a química não existia. Tá certo? Mas é ali que é concebido esse conceito de átomo. Depois o átomo, e essa vamos dizer que é a parte mais matéria de todas, né? Passa por todas aquelas transformações que quem for aluno aí do ensino médio já fez a Química 1, já estudou. O átomo segundo Dalton, segundo Thomson, Rutherford, Bohr, depois o átomo lá da mecânica quântica. Então ele vai sofrendo evoluções ao longo do tempo. Mas as coisas demoram. A gente saiu lá no começo do século V a.C. e a gente chega aqui. Para ter o primeiro modelo atômico, século XIX. Olha quanto tempo se passou. 1808. Modelo de Thomson, 1898. 90 anos depois. Para ele mudar algumas coisinhas. Até que a gente chega hoje aqui. Século XX, a mecânica quântica se consolida e vai fazendo várias alterações no modelo atômico. A gente quer falar do Mendeleev, né? Então quem já fez as contas? 1869 foi o ano que ele concebeu a tabela periódica. Se no ano passado se completou 150, então 1869, a gente está bem nesse meio. O modelo atômico vigente na época era o modelo de Dalton, que também não foi aceito logo de cara, viu? Depois veio, alguns anos depois do Thomson, alguns anos depois do Mendeleev propor seu modelo periódico, veio o segundo modelo atômico. Eu quero que vocês entendam o seguinte: o Mendeleev propôs essa coisa brilhante que eu vou explicar, sendo que o modelo de átomo não era nem um pouco consolidado. Ele ainda era uma suposição. Inclusive o nome átomo, ele foi cunhado justamente para homenagear esses filósofos gregos. Tá? Então precisou se passar muito tempo e o Mendeleev fez o que ele fez sem muito argumento na mão, sem muito recurso. Eu adoro esse meme. Leucipo e Demócrito esperando 1800 anos até alguém usar a ideia do atomismo. A ideia de átomo foi concebida por eles. Então foi esquecido ao longo do tempo, meio que caiu no ostracismo. As ideias de Aristóteles e Empédocles, aqueles 4 elementos, tiveram o apoio da igreja. Tá? Então precisou passar muito tempo para que eles tivessem algum reconhecimento. Por que o conhecimento avança de maneira tão devagar? Isso aqui é uma pergunta que a gente precisa fazer. Então nesse momento, 10 e pouco da manhã, você vai ter que usar sua capacidade de imaginação e abstração, vai ter que ir longe, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um copo d'água e nesse copo a gente tem várias moléculas de água. Uma quantidade incontável. Você não consegue contar essas moléculas de água da mesma maneira que você conta itens. Eu tenho não sei quantos calçados, aqui nessa sala tem não sei quantos alunos. Isso aí você consegue contar. Esse número de moléculas, sinto muito, mas vai ser impossível. Mas a gente consegue fazer cálculos que vão dar uma estimativa a respeito desse número. Tá? E esses cálculos, até que são bem aproximados, a gente consegue chegar num valor legalzinho. Eu já vou falar esse valor. Dentro desse copo, eu preciso fixar um volume. Né? Eu vou dizer que ele tem 180 ml, que é aquele copo padrão. Você vai no bebedouro, tem aquele copinho de plástico, 180 ml. É esse volume que ele tem. Ali a gente tem 6 vezes 10 a 24 moléculas de água. O número está ali. 6 vezes 10 a 24. É muito grande. E sinceramente eu acho que a gente não consegue imaginar a dimensão do quanto isso é grande. Né? Ou seja, é uma quantidade incontável de partículas. E qual é a importância disso? Se a gente tem um número muito grande de partículas aqui naquele espaço que não é tão grande, você conclui uma coisa: o átomo é muito pequeno.
Consequentemente, as moléculas também. Mas tão pequeno de uma maneira que a gente nem consegue imaginar. E aí eu fazia uma coisa, na época que eu dava aula para nono ano, uma coisa bem sacana que eu vou contar para vocês aqui. Eu falo para meus alunos, peguem uma régua. Nono ano, eles são bonzinhos, fazem o que você quiser. Pega uma régua, eles iam lá, pegavam. Pega o lápis, pegavam. Nossa, que legal, vou fazer alguma coisa, professor. Eu falei, tá vendo o milímetro ali? Não é o centímetro, é o milímetro. Pega ele, mas vem bem no meio e divide em duas partes. Beleza, professor? Consegui. Agora divida em 4 partes. Já começava a olhar meio torto. Calma, não acabou. Vai em 8 partes, 16 partes e assim por diante, mas não precisa fazer agora, termina na sua casa. Quando vocês chegarem em 10 milhões de partes divididas ali, você terá acabado. Ô professor, o que é isso? Não vai dar para fazer. E ficava olhando sério. Óbvio que já tinha alguns que não entendiam que não dá para fazer isso daí. Isso é um exercício mental. Jamais que você vai conseguir dividir 1 milímetro em 10 milhões de partes. Nunca, 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 tá? E eu acho, sinceramente, que a sua mente também não consegue acompanhar esse raciocínio. Que exercício mental é esse que te leva ao nada? Ele te leva para a realidade, na verdade, né? Que a gente não consegue nem deduzir o tamanho, né? Vamos dizer assim, a dimensão de um átomo, de uma partícula. Então, se a gente tem algo que é tão pequeno assim, impossível manusear. Assim como se manuseia qualquer coisa com as suas mãos, tá? E também, consequentemente, vai ficar mais difícil de estudar isso. Por isso que a nossa ciência, nessa época que eu descrevi, avançou tão lentamente. Hoje a gente tem tecnologia para driblar até essa dimensão minúscula do átomo. Mas tem que pensar que nem sempre foi assim. O quão lentamente ela avançou? Eu tenho um gráfico aqui bem interessante. Para mim ele é interessante. Que ele mostra o número de elementos químicos descobertos, tá? Por época. Porque a gente tem um número de elementos químicos naturais definidos, que sempre existiram. E o homem criou alguns, também tem elementos químicos artificiais, então por isso que aumentou o número de elementos mais recentemente, por síntese em laboratório. Mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando de descoberta de elementos químicos, tá? Quando a gente volta 1000 anos antes de Cristo, ou seja, antes ainda dos gregos, se eles não sabiam o que era um átomo direito, estavam especulando, quem dirá um elemento químico, imagina voltando mais no tempo. Mas não tinha nem sombra de química, de ciência, né? Porque os filósofos naturais não tinham surgido ainda. Por que eu coloquei essa data em especial? 1000 anos antes de Cristo foi a época em que o Antigo Testamento começou a ser escrito, tá? Aqueles primeiros livros da Bíblia. Como se eu precisasse explicar isso, né? Eu disse começou a ser escrito porque demorou um longo tempo para ele ser concluído. E já no Antigo Testamento a gente tem 7 elementos que são citados: ouro, prata, cobre, estanho, ferro, chumbo e enxofre. 7 elementos. Tá? Percebam que são 6 metais e um que é um ametal, que seria o enxofre. Eles conheciam esses elementos químicos, eles já tinham batizado esses elementos químicos, mas eles nem sabiam o que é um elemento químico, pela definição que a gente tem hoje. Eles sabiam manusear, extrair propriedades interessantes desses caras. Por exemplo, que o ouro é um metal nobre, mais nobre do que o ferro. Ele não vai se oxidar, enquanto o ferro está disposto a isso. Tá certo? É só uma consideração: bronze, né? É sempre importante lembrar, o bronze não é um elemento químico. Ele é uma liga metálica que tem ali cobre e estanho. Inclusive a galera, não tem a idade do bronze e tal, eles já sabiam manusear e fazer ligas metálicas sem conhecer de fato o que é um elemento químico. Tá? Vamos avançar aqui. Século XVII. Olha quanto tempo passou do primeiro período para o segundo. Muito tempo. Aumentou o quê? 11 elementos é muito pouco. Quando a gente chega ali no século XIX, e aqui é uma grande questão, a gente tinha 63 elementos, em média, gente, porque depende se é no começo ou no final do século XIX. Eu coloquei 63 exatamente no momento do Mendeleev, não vamos esquecer o nome ali.
1869, tá? Então ali a gente tinha 63 elementos químicos. Já era um número razoável, né? Para quem partiu de 7 lá no começo. E quando você tem 63, é um número já grande o suficiente para ter bagunça. Quando tem bagunça, você tem vontade de organizar. Então, os caras precisavam de todo jeito organizar esses elementos químicos. E organizar por ordem alfabética, qualquer um faz. Por ordem crescente de alguma propriedade ou de massa atômica, qualquer um faz. Ordem de descoberta, isso qualquer um faz. Tá? Mas fazer uma organização que tivesse sentido e que fosse útil, isso era a grande dificuldade. Tinha muita gente tentando antes do Mendeleev, mas muita gente mesmo. Tá? E só foi ele que conseguiu fazer ter sentido. Perceba, do século XIX, coloquei 2017, não é porque está desatualizado aqui. Que em 2017 a gente teve os 4 últimos elementos que foram oficializados pela IUPAC. Tá? Inclusive tem uma história interessante. Nunca nenhum cientista brasileiro descobriu um elemento químico. Nem esteve relacionado de uma maneira muito direta. Ah, trabalhou no laboratório do fulano, comentou na rua fulano. Não, não teve nada desse tipo. Mas o nosso país teve uma grande honra. Porque em 2017 a gente teve no nosso país uma conferência da IUPAC. IUPAC, para quem não lembra do que é essa sigla, é a União de Química Pura, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Órgão máximo da química. Tá? Ela que determina a nomenclatura, ela que vai reconhecer novos elementos e mais um monte de coisa. Tá? Enfim, se você alegar, eu descobri um novo elemento químico aqui no meu laboratório, eu quero que vocês deem encaminhamento aí para ele entrar na tabela periódica. É pela IUPAC que você vai ter que seguir. Tá? E tinham 4 elementos que estavam nesse processo de reconhecimento. São os 4, não são os 4 últimos, mas estão lá no finalzinho da tabela periódica. E eles tiveram a oportunidade de ser reconhecidos aqui no Brasil. Nunca uma convenção da IUPAC tinha sido fora do hemisfério norte. Pela primeira vez, nunca teve na Austrália, nunca teve na África do Sul, nem em outro país sul-americano, a primeira vez foi no Brasil. E 4 elementos foram reconhecidos, vamos dizer, batizados mesmo, aqui no nosso país. Então isso aqui é uma honra muito grande. Tá? Percebam que do século XIX, será que eu falei 18 em algum momento? É 19. Até a última convenção em 2017, olha como aumentou 63 para 118. 118 é o nosso status de hoje. Tá? É o que a gente tem hoje. Aumentou demais. E eu já vou adiantar uma coisa, o Mendeleev tem uma grande importância nisso daqui. Vamos dizer que a lei periódica que ele conseguiu pegar no ar, ele não inventou, ele só descobriu. Foi um grande catalisador para a nossa ciência. Beleza? Então, Mendeleev, o cara importante. Eu vou mostrar para vocês 2 tentativas de organização de tabela periódica que são clássicas tentativas. Todas vieram antes do Mendeleev. Tá? A primeira é do Dobereiner. Tá boa a imagem ali? E se você perceber aqui, ele está fazendo um agrupamento de 3 em 3 elementos. Tá? Nessa época eram 62 elementos descobertos. E ele começou a perceber que se ele fizesse grupinhos de 3, ele conseguia uma organização interessante. Então no primeiro grupinho ali, ó, lítio, sódio e potássio. Se eles estavam nessa tríade para quem é da música também é uma palavra que faz sentido. É um conjunto de 3 notas. Aqui seria um conjunto de 3 elementos. Dentro de uma tríade, os elementos teriam propriedades semelhantes. Tá? Então a primeira tríade está ali. Segunda tríade, cálcio, estrôncio e bário, está ali. Isso estava indo muito bem. Estava fazendo todo o sentido. Nessas tríades que eu tenho aqui, todas fazem sentido. É um agrupamento que é interessante. Só que se você fizer as contas, eu nem tenho todas aqui, tá? Mas ele conseguiu fazer 15 tríades. 15 vezes 3, 45. E eu disse que naquela época eram 61 ou 62, não me lembro agora. 61 ou 62 elementos. Ou seja, 1/4 dos elementos ele não conseguiu fazer uma compilação.
que beleza, você vai fazer uma tabela periódica que não contempla todos os elementos químicos. Não faz sentido. Tá? Então, ele perdeu essa ideia, vamos dizer assim, não teve muito impacto na ciência da época, porque ele precisava contemplar 100% dos elementos. Beleza? Mas eu acho interessante porque tem uma relação com a música. Vai aparecer esse teclado, mas eu simplesmente vou pular o que eu ia falar a respeito dele. Tá? Se alguém tiver curiosidade, no final eu volto a comentar. Mas eu vou pular isso daqui. Saiba que passa por uma relação da música com essa organização aqui. O segundo a fazer essa concepção de tabela periódica, olha o tempo ali, já está chegando bem perto do Mendeleev. E se você olhar o aspecto visual dessa tabela, você está vendo que ela já está muito mais próxima daquilo que seria a tabela atual. Visualmente ela já não é tão diferente daquilo que a gente está acostumado. Tá? Newlands era um inglês e ele também era músico. Além de ser químico, ele era músico. E ele concebeu uma tabela periódica em que era baseado na lei das oitavas. Quem é músico também aí tem as referências, qualquer um sabe isso que eu vou falar. Né? Na verdade, quem é músico está mais acostumado a trabalhar com isso. Então, a gente tem a repetição das notas naturais em ciclos de 8. Né? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Cheguei na 7ª nota. Para onde eu vou? Dó. Eu vou para o Dó de novo. Então, a 8ª nota é a repetição da primeira. Isso é o ciclo de uma oitava. Se você olha aqui na nossa tabela, perceba que são 7 colunas. Se você anda lá na primeira linha, da esquerda para a direita, desde o hidrogênio até o oxigênio, acabou a linha, você vai para a segunda linha. Ou seja, o 8º elemento seria o flúor. O flúor está embaixo do hidrogênio. Se um está embaixo do outro, quer dizer que eles têm propriedades semelhantes. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Voltei no Dó, primeiro e oitavo. Ambos têm semelhança. Hidrogênio e flúor têm semelhanças. São diferentes, mas têm semelhança. O primeiro Dó do oitavo também tem diferença. Tá? Mas a semelhança é muito grande, por isso que eles estão agrupados ali dentro de uma coluna. Que legal! Muito interessante, muito bonito, poético. Por que isso daqui não deu certo? Por que não foi aceito? Porque tinha defeito, e tinha defeito grande. Defeito, assim, irreparável. Que ele não conseguiu explicar. Que não é isso. Por exemplo, ali na primeira coluna a gente tem cloro, cobalto e níquel. Eu te digo que eles não têm nada a ver, esses 3 elementos não têm nada a ver um com o outro. O cloro, hoje, a gente chama de ametal. Ele é um gás verde, tóxico pra caramba e muito reativo. Agora, você pega o níquel, ele é um sólido metálico e já quase nada reativo. Um metal ali com uma nobreza relativamente alta. Então, isso é um erro que a gente não poderia deixar passar. Essa história das oitavas não fecha 100%. Ela dá certo no começo, mas a partir de determinado instante, esse padrão se perde. Então, Newlands, não deu certo, tá? Só uma coisinha. Assim como a música tem as oitavas, a química tem o octeto. Lembra lá da teoria do octeto? Para o elemento químico se estabilizar, ele tem que ter configuração eletrônica igual no gás nobre. Isso acontece com 8 elétrons lá no final. Então, a gente tem uma semelhança ali, e é muito provável que o Newlands tenha buscado essa semelhança ali, alguma coisa nesse sentido para dar continuidade aos estudos ali. E aí vem o nosso herói. Mendeleev, precisamos falar dele. Uma fofoquinha agora sobre a vida dele. Reportagem, isso aqui seria a Caras da época, né? E eu decidi homenagear um amigo nosso, tá claro ali quem é. Foi uma forma de homenagear o Pedro e companhia. Estão no laboratório agora e vazando álcool gel, né? Vamos dar o crédito para essa galera. Não vou falar o nome o projeto é da Flávia e do Pedro, né?
Mas tem uma galera trabalhando ali para invasar álcool gel, estão fazendo as máscaras também, e a Fernanda, a Mara e tal. Tem uma galera trabalhando. Pedro, só para te dar a sua homenagem. Beleza? O IFE não para, o IFE está trabalhando sempre. Vamos falar da vida do Mendeleev. O Mendeleev, como você já deve supor, era russo. Por esse nome não poderia ser diferente. Não poderia ser brasileiro, paraguai, chinês. Não tem jeito. Ele era russo. E ele morava na região mais pobre da Rússia. Ou uma das, sei lá, que era a Sibéria. E mais frias também. Pensa na vida desse cara. Pobre, passava um frio, lascado. Ele vinha de uma família que tinha 17 irmãos. E assim, que malemar tinham o que comer lá. O pai dele até chegou a ser um empresário, tinha uma fábrica de vidros, mas o pai dele deixou a família muito cedo. E o Mendeleev, que era o gêniozinho da família, teve que dar conta de dar o sustento. Tá? Então ele foi um cara que começou a se virar muito cedo. E esse se virar, na verdade, acabou levando ele para a vida acadêmica. Talvez essa empresa do pai dele, que ele acabou trabalhando também, que era essa fábrica de vidros, tenha dado assim uma sementinha para ele gostar de química, porque ele manuseava elementos químicos ali. Ele observava as propriedades, não no livro, mas na prática. Então, com certeza, isso aí foi despertando o interesse dele para a química e para a ciência como um todo. E ele, por ser um cara muito estudioso e um cara genial, ele seguiu a carreira acadêmica. Teve muita dificuldade, ele foi se inserir lá na Universidade de São Petersburgo, que, se não me engano, é a segunda maior cidade da Rússia. Ele se inseriu lá, mas sofreu muito preconceito, porque aqui não tem vaga pra gente da Sibéria. O que vocês estão fazendo aqui? Vai ficar no frio lá. Então, realmente, era uma situação de preconceito e, vamos dizer assim, de desprezo completo pelo Mendeleev. Tudo bem, ele seguiu numa boa, ele não fazia questão de ter prestígio social nenhum, deu sequência na vida dele, começou a fazer trabalhos muito interessantes. Ele era um cara produtivo. Pensa num cara produtivo. Tá? Ele nessa quarentena já teria descoberto a cura para o corona, a vacina, para tudo que você quiser, ele ia ter feito. Tá? Porque ele, assim, ele precisa de um livro de orgânica. Ele percebeu que não tinha um livro bom de química orgânica na língua deles lá. A coisa de 3 dias ele fez um. Isso está no livro, tá? Aquele livro que eu falei no começo, que é o título dessa conversa, O Sonho de Mendeleev. Livro bom, assim, a toque de caixa. Assim como você escreve uma receita de bolo no papel, ele foi lá e escreveu um livro extremamente complexo, só porque não tinha um bom na língua dele. Tá? Muito trabalhador, antissocial, total, extravagante, total, mas ele tinha uma peculiaridade que era o fato dele ter um conhecimento enciclopédico dos elementos químicos. Ele sabia tudo de todos os elementos químicos, de cabeça. Tá? Pelo fato de ter muita curiosidade e de já ter trabalhado com isso na prática em alguns momentos. Tem uma frase interessante que está lá no livro que descreve ele. Mendeleev ser um estrangeiro peculiar em cuja cabeça cada fio de cabelo se comporta de maneira independente de todos os demais. Uma forma bem poética de dizer que é um velho doido descabelado. Né? Ele era um estrangeiro peculiar. Peculiar é a forma mais amena, é o adjetivo mais tranquilinho que deram para o Mendeleev. Ele era um cara bem complicado mesmo. Enquanto ele estava lá na Universidade de São Petersburgo, ele passou a dar consultoria nessa cidadezinha aí, chamada Tver. Sei lá como se fala esse negócio. Ele dava consultoria para um laticínio, uma coisa assim bem simples. Né? A Rússia não era um país rico naquela época, né? Então, assim, a produção rural era o que mandava na economia. Olha, eu tive a curiosidade de digitar no Google, o livro não trouxe essa informação, para ver a distância entre essas duas cidades. 633 quilômetros. A distância certamente é a mesma hoje e 150 anos atrás. Só que o Google me deu aqui 7 horas de viagem de carro. Naquela época não tinha carro. Eles faziam viagem de... aquele negócio, carroça, charrete, sei lá o que era aquele negócio lá.
mas que com certeza não vai ser só 7 horas, devia ser pelo menos um dia de viagem. Se o cavalo tivesse bom ainda, hein? Cavalo disposto a andar mesmo. Ou seja, ele tinha muito tempo ocioso, mas ele podia fazer o que ele quisesse enquanto ele estivesse viajando. Tá? Era trem. Era trem. Eu tô falando coisa errada. Ele viajava de trem. Vamos supor que o trem... eu tô com esse negócio de carruagem na cabeça, porque no livro conta uma passagem que ele está saindo do hotel para a estação e ele vai de carruagem. Tá? Mas vamos supor que esse trem vai rápido pra caramba e vai nessas 7 horas. É tempo suficiente. Ele tem bastante tempo para pensar na vida. E nessa época aqui, o problema maior, e o único que ele não tinha conseguido resolver, era a questão da organização dos elementos. Mas o cara tava louco por causa disso daqui. E nessa época que veio o sonho dele, ele já estava há 3 dias só fazendo isso. Ele não fazia outra coisa. Ele só pensava em como resolver a questão dos elementos químicos. E a gente começa a se aproximar da solução. Ele teve uma grande sacada. Ele pegou pedacinhos de papel e escreveu em cada, vamos dizer assim, como se fossem cartas de baralho, em cada carta tinha um símbolo de elemento químico, a massa atômica desse elemento químico, que já era conhecida na época, e uma lista resumida de propriedades desse elemento químico, que ele já sabia. Mas ele queria visualizar ali para ficar mais fácil de organizar. Tá? Então, como se fosse baralho. Nessas viagens ele jogava muito baralho. Então, talvez isso tenha dado esse relance para ele. Ele pegou essas cartas e foi tentando fazer alguma organização. Qual que é a primeira coisa que você vai pensar? Ordem crescente de massa. O que pesa 1, o que pesa 2, pesa 4, você vai pensando dessa forma. Tá? De massas atômicas. E ele fez. Só que ele não foi o primeiro que fez isso. Né? Isso daí tem uma certa lógica. Ele falou, tem um padrãozinho de repetição aqui, mas daqui a pouco esse padrão sumia. Ele falava, cara, parece que eu estou no caminho certo, mas o caminho some no meio. Não pode ser. E ele pensou. E aconteceu que ele adormeceu. Pensou tanto sobre esse problema que o velho caiu ali de sono. E aí acontece uma coisa muito inusitada. A partir de agora eu não sei se isso é ficção, se é um mito ou se isso daí é a realidade. Mas acontece que ele descreveu esse fenômeno. A gente não tem relato dele ser muito mentiroso, não. E isso daqui a gente encontra em livros de química, livros de histórias de química também. É considerado como se fosse a verdade. Independente, é uma história interessante, porque ele adormeceu no momento, sonhou, e durante o sonho dele as cartas iam ali se colocando uma no lugar da outra e no lugar certo. Tá? Elas iam se embaralhando, iam preenchendo os buracos ali, iam mudando aonde estava errado. Então uma loucura meio psicodélica, assim. Mas nesse sonho, o Mendeleev, ele não descreve exatamente em detalhes esse sonho. Aliás, a coisa mais comum é você não lembrar do seu sonho. Né? Ele simplesmente teve a chave para o problema. A resolução para o problema dele veio em um sonho. Tá? Seria bom se fosse assim, né? Vou dormir e já era, né? Vou ter a solução para todos os meus problemas. Com o Mendeleev foi assim, mas só foi desse jeito porque, cara, ele estava há 3 dias. A mente dele não conseguia desligar, não conseguia parar de trabalhar. Só que talvez ele já tivesse chegado na resposta, mas não tinha nem condição de analisar aquilo ali, de tão cansado que ele estava provavelmente. Tá? Então é daí que vem a resolução para o problema dele. E aí, assim que ele despertou, ele seguiu as orientações do sonho e foi dispor as cartas e observou. Cara, agarrei o padrão. Agora eu peguei. Achei o caminho não desaparece mais. Ele fez umas mudanças ali e finalmente conseguiu chegar numa organização definitiva da tabela periódica. Tá? Ela sofreu uma pequena modificação por outro cientista alguns anos depois, mas foi ele o cara que matou a charada. Tá? Imaginem vocês o espanto, né? Para vocês terem uma ideia da beleza daquilo que ele descobriu. Imagina que a gente fizesse uma fila não de elementos químicos, mas de alunos. Fala da nossa realidade. A gente tivesse 63 alunos.
a gente fizesse uma disposição e começasse a observar, ó, o aluno 3, vai guardando os números, o aluno 3, o aluno 11 e o aluno 19 são todos loiros. O aluno 4, quem que vai guardar os números, né? O aluno 4, o aluno 12 e o aluno 20 são todos ruivos. O aluno 5, o 13 e o 21 são todos morenos. Quem é mais atento talvez tenha feito umas contas aí. 3, até eu esqueci. 3, 11 e 19. Qual que é a diferença? Qual que é a distância entre eles? 8. 4, 12 e 20. 8. 5, 13 e 21. 8. Foi isso que ele percebeu. Ele conseguiu fazer uma disposição de tal forma que um padrão se repetia. Então, ele conseguia prever, então, que se o 3, o 11 e o 19 eram loiros, soma mais 8 no 19, 27. Ele falou, mas não tenha dúvida, o 27 é loiro. Era loiro. Tá? Ele conseguiu fazer previsões de tão boa que era essa lei dele, ele conseguiu fazer previsões que foram praticamente infalíveis. Tá? Então, esse é o grande método. Aí ele teve certeza. Falei, cara, matei a charada. Resolvi o problema. E aí a história do 8 volta, né? O Newlands, que eu falei um pouquinho ali atrás, já tinha tentado trabalhar com essas oitavas. Mas não é 888 tão simples. O Mendeleev, ele conseguiu fazer algumas interposições, vamos dizer ali, para manter esse padrão de 8. Mas não era tão simples como o Newlands tinha falado. Tá? E o porquê que não é, isso não é assunto para agora. A gente teria que se aprofundar na química. Mas não é o... Meu pé tá formigando pra caramba. Eu já não tenho mais posição para ficar aqui. Daqui a pouco eu finge que caiu a internet e tchau, vaso, né? Beleza. Beleza, gente? Então, a genialidade dele estava aí. Então, assim, ele era um cara que tinha um conhecimento... Ele era o Google dos elementos químicos. Ele era um cara trabalhador, ele nunca sabe, ia ficar 10 dias se precisasse, ou mais, trabalhando em cima disso. Era um gênio, um cara que era muito metódico, gostava de organizar coisas. Então já tinha uma genética para fazer o que ele fez. Tá? E no final das contas, além de tudo isso, veio uma inspiração, sabe-se lá se foi divina ou não, mas veio um sonho para ele, a chave para essa resposta. É por isso que toda essa conversa, né, tem um livro, tem documentário que fala disso, chamado de Sonho de Mendeleev, que é muito interessante. As cartinhas aí, ele jogava paciência. Era o jogo favorito dele, ou jogo chato. Olha, eu sei que não parece, mas essa é a tabela periódica do Mendeleev. Quando ele criou a sua tabela, ela tinha mais ou menos esse aspecto aqui. Tá? Ela tinha uma grande diferença em relação às tabelas atuais, porque nas tabelas atuais a gente tem as famílias, ou seja, aqueles elementos que têm semelhança entre si, nas colunas. Né? Aqui a gente tem elementos com semelhança nas linhas. Então, vou marcar com um dedo aqui. Nitrogênio, fósforo, arsênico, antimônio, bismuto. Essa linha seria uma família. Dentro dessa família, a gente tem elementos com propriedades semelhantes. Certo? Olha o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui. Tá vendo que tem 2 pontos de interrogação? Ele simplesmente deixou um buraco. Ele falou, ó, tem um buraco aqui, existe um elemento para cada posição, mas esses elementos não foram descobertos. Agora eu quero que você pense, qual que é a chance de você fazer um trabalho de mestrado, doutorado, que seja da escola, para o aluno que está escutando a gente, e falar, professor, deixa um buraco no trabalho aqui, porque isso aqui, a ciência não chegou a tal ponto, tá? Você tem que ser muito prepotente para supor isso daí. Óbvio que ele fez isso, ele não tinha tanto prestígio assim não para dar essa trocada na galera, mas ele fez. E ele previu algumas propriedades de elementos que já existiam,
e não batia com a realidade. Isso aqui é a pior parte. Isso aqui se fala, o velho era chato. Ele falou, ó, devia ser 72, o negócio era 73. Os caras falaram, tá vendo? Você errou, você previu errado. Ele falou, não foi eu que errei, não, é a ciência que está errada. A gente não tem recurso tecnológico para fazer essa medida da maneira mais adequada. É por isso, quem que vai falar isso em sã consciência? Ele falou, ele estava certo. Poucos anos depois, os caras deram uma refinada ali no estudo, descobriram uma coisa chamada de isótopos. Isótopos são átomos do mesmo elemento químico, mas que naturalmente já tem massa diferente. Então, eles vão dar diferença ali na hora de fazer os cálculos. E a ciência não conhecia esses isótopos na época. Malemar sabia o que era átomo, partículas subatômicas. Primeira partícula subatômica foi o elétron, a ser descoberta, né? Lá no finalzinho do século XIX. Então os caras estavam longe de ter um conhecimento sólido em química. Mas ele já batia as caras mesmo e falou, não, eu tenho certeza, é a ciência que está errada. E ali onde tem essa lacuna, dá um tempo aí que daqui a pouco o nego vai descobrir elemento químico. De fato, descobriu. E ele não foi só essa peitada que ele deu nos caras, não. Ele previu propriedades. Então essa tabela vai mostrar isso. Ó. Eram 3 elementos que ele deixou lacunas. Então ele, como não tinha nome, não tinha sido descoberto, ele deu o nome Eka-silício, que seria aquele que vem depois do silício. Eka-boro, aquele que vem depois do boro. Os nomes, o símbolo em parênteses, seria do elemento depois que ele foi descoberto, tá? Germânio, escândio e gálio. Então, eu fiz essa tabela aqui com base no germânio. O Mendeleev fez sua previsão em 1871, 2 anos depois de conceber a tabela periódica. 14 anos depois ele foi descoberto. Tá vendo a idade lá, 1885. Previsão dele, massa atômica, 72. Determinação experimental, 72,6. Convenhamos, um cara que chutou no escuro, tá bom demais. Ele chegou muito próximo. Densidade, 5,50. Experimentalmente foi determinado 5,47. Tá ótimo. Chegou muito perto. Cor, cinza. Determinação experimental, cinza claro. Aqui é sacanagem, né, cara? Parece que os caras não queriam reconhecer o que ele estava falando. Cinza, é tudo cinza. E a densidade do óxido cravou 4,7 e deu 4,7. Então, nesse momento, acho que eu não frisei muito numa coisa, mas o Mendeleev, para variar, não foi muito aceito. Isso é a coisa mais comum na ciência. O cientista que não tem suas ideias aceitas contemporaneamente à publicação. Ele foi a mesma coisa. Tá? Não teve novidade nenhuma. Só que com ele ainda em vida, ele morreu em 1907, se eu não me engano. Ainda em vida, ele foi vendo algumas comprovações. Ficou só quietinho observando. Descobriram o germânio, viram que tinha as propriedades semelhantes com aquilo que ele tinha previsto. Isso aconteceu com outros elementos químicos. E aí, só alegria, né? Corre pro abraço. Óbvio que hoje esse é o modelo, né, periódico que a gente aceita. Gente, não estou falando que o Mendeleev era perfeito, que não teve erro. Ele errou em algumas coisas. Por exemplo, a organização, eu falei que ele fez por ordem crescente de massas atômicas. Hoje a gente sabe que é por ordem crescente de números atômicos. Isso foi descoberto depois por um cientista inglês também, chamado Moseley. Mas espera lá, né? Não era uma coisa que mudava tanto assim. Mesmo com esse pequeno erro, ele conseguia fazer previsões detalhadas, acertava ali na lata mesmo essas propriedades. Quando errava, errava por pouco. Então, ele foi um cara que teve mérito muito grande. Lembrando que foi numa época em que o conhecimento a respeito do átomo era muito rudimentar. O Moseley só conseguiu falar, a tabela se organiza por número atômico. O que é número atômico? É número de prótons. Óbvio que ele conseguiu fazer isso, porque na época dele o próton já tinha sido descoberto. Mendeleev nem imaginava o que seria um próton. Os caras estavam achando que o átomo seria indivisível ainda. Mesmo com todos esses erros, mesmo baseado numa ciência totalmente frágil, vamos dizer, naquela época, ele conseguiu resolver todos esses problemas. Aí a gente chega na tabela atual, né? Linda, uma obra de arte.
Eu prefiro o Pink Floyd lá, do primeiro slide, com certeza é o mais legal pra mim, viu? Ganha da tabela, inclusive. Essa seria a tabela que todo mundo está acostumado. Perceba aqui no finalzinho que a gente tem a última linha completa. Se eu mostrar uma tabela mais desatualizada, perceba aqui que na última linha a gente tem só buraco, ó, tá vendo? Aqui a gente não tem os elementos que teria ali em cima. A química, assim como qualquer toda ciência, ela é dinâmica. Pode ser, eu falei que a gente tem 118 elementos. Pode ser que você, aluno, que um dia vire professor de química, ensine. Olha, na minha época era 118. Agora a gente já tem, sei lá quantos. Né? Então, não parou no 118. Tem livro que fala, hoje a tabela está completa. Está completa aqui. Mas a gente pode colocar mais uma linha, por que não? Descobrir um elemento químico. Não é nem descobrir, viu? Aí já é questão de sintetizar. Os elementos naturais, eles vêm até o urânio. 92 seria o número atômico dele. Depois do urânio, gente, todo o restante dessa linha, e depois, aqui em rosa, até o final em amarelo, ou seja, do 93 até o 118, tudo é artificial. Eles não são encontrados por aí na natureza, feito em laboratório. Se a gente saiu do 92 e chegou até o 118, por que não continuar? Porque é difícil, mas as pesquisas continuam. Tá? Um elemento químico não se cria da noite para o dia. Ah, eu acordei e vou criar um elemento químico. Não, não é nada fácil, porque o núcleo dele fica muito grande. Conforme fica grande, a tendência a que ele se quebre também é muito grande. Então, como que você vai criar um negócio que se quebra sozinho? É meio complicado, né? Tem que fazer um castelo de cartas. Um castelo de cartas enormes. Conforme vai aumentando a chance dele se quebrar sozinho e você não ter criado nada, na verdade. Né? Olha só, estamos quase terminando. A gente tem, lembra daquela tríade que eu falei? Está destacado em vermelho ali, ó, bem à esquerda ali. Lítio, sódio e potássio. Cara, meu pé tá muito formigando. Pilates, eu tô me alongando. Lítio, sódio e potássio. Então a gente tem essa tríade que já estava lá no Dobereiner. Primeiro, olha, estão dentro de uma mesma família. Eu disse que agora, isso na tabela atual, diferente da proposição do Mendeleev, quando a gente tem colunas, são 18 ao todo, a gente tem elementos que estão na mesma família. Então são 18 famílias. Dentro das famílias, elementos têm as mesmas propriedades. Tá? O que aconteceu ali? Lítio, sódio e potássio, dentro das mesmas famílias, têm mesmas propriedades. Eles estavam dentro das mesmas tríades. Dobereiner estava certo nisso. Pena que não conseguiu expandir demais. Cobre, prata e ouro. Metais nobres. São os metais que estão entre os mais nobres que a gente conhece. O ouro é o mais nobre. Dentro da mesma família. É o que a gente espera. Escândio e ítrio. Tá? O escândio ele é um supercondutor muito bom. Que tem um uso aqui, foi um dos primeiros a ser usado como supercondutor. Aí os caras pesquisando falam, a gente precisa buscar outro elemento químico para fazer isso daqui. Para fazer transistor, fazer outras coisas que tem aplicação, informática e tal. Aonde que a gente vai buscar? Na tabela periódica. Por quê? Se eu buscar um elemento que esteja na mesma família do escândio, quem está embaixo dele ali? Ítrio. Está na mesma família, deve ter as mesmas propriedades. Se o escândio é supercondutor, o ítrio deve ser supercondutor. Fato. Mataram a charada. Tá? E assim por diante. Por exemplo, quando você olha lá para a família 4A, ou grupo 14, primeiro elemento, carbono. A nossa vida é baseada no quê? No carbono. Ah, eu sei que a água é importante, o oxigênio é importante. Não é importante, indispensáveis, né? Mas a nossa organização molecular do ser vivo, ela baseia-se no carbono e vários outros elementos. Tá? Quando alguém vai buscar vida fora da Terra, vai buscar água, oxigênio ou compostos de carbono. Muito bem. E agora, e se a vida em outro planeta for diferente? Se não tiver carbono, tem como ter organização em macromoléculas? São moléculas muito grandes que conseguem desempenhar a função especializada algumas vezes? Sim, pode ser que sim. Então vamos buscar compostos
baseados não só no carbono, mas no silício também. Então a vida em outros planetas se baseia não só na busca por carbono, água e oxigênio também, mas na vida na busca por compostos de silício. Por quê? De onde tiraram isso? Mesma família do carbono. Se ele está na mesma família, ele tem propriedades semelhantes. Eu não estou dizendo que é igual. Mas algumas coisas que o carbono faz, ele consegue fazer. O ítrio é supercondutor melhor do que o escândio. O silício também forma cadeias. Lembra da química orgânica? Aquelas cadeias enormes. O carbono é genial para fazer isso. O silício não é tão bom, mas faz. Então por que não ter macromoléculas a partir de silício? O que o Mendeleev tem a ver com isso? Foi ele que propôs essa organização. Foi ele que conseguiu fazer toda essa compilação de elementos para que essa ordem fizesse sentido. Gente, fazer uma tabela nutricional é fácil. É uma tabela vazia. Eu sou de alimentos, não estou minimizando, estou dizendo assim, que ela traz uma informação, acabou. É aquilo. Tem tanto de carboidrato, isso corresponde a tanto porcentagem, você acabou ali. Você não faz previsões a respeito de outras coisas. Assim como a gente faz na tabela periódica. A tabela periódica permite que você faça previsões, isso é a melhor parte dela. Estou prevendo que possivelmente, toda ressalva do mundo, né? Possa haver vida baseada em silício, porque não em germânio em outro planeta. Estou prevendo que o ítrio pode ser um supercondutor. E é. O lítio é reativo na água. Vou prever então que o sódio é também. Opa, acertou. Também vou prever que o potássio é. Acertou. E é mais reativo do que os outros dois ainda. Tá? Então eles têm semelhança, não quer dizer que são iguais, mas existe muita conveniência em a gente fazer esse tipo de representação dessa maneira. Beleza, do urânio que eu já falei. Era mais ou menos essa ideia. Né? Uma pergunta que eu sempre faço. Estamos na hora aqui, né, cara? Vai virar 11 horas quase. Uma pergunta que eu sempre faço, uma reflexão, quando eu estou falando de tabela periódica, átomos, elementos. Eu falo para os meus alunos assim, quantas letras existem no alfabeto? Eu faço pergunta e nunca sei a resposta. 27, sei lá. Depende, né? Se considerar o K, o Y, o W e tal. Essas letras não são comuns, né, no nosso alfabeto. Mas no alemão é o A deles, né? As letras têm um número limitado. Menor que 30. Quantas palavras existem? Acabou, né? Aí é um número infinito de palavras. Então, com um número reduzidinho de letras, a gente forma palavras sem fim. Você pode inventar uma palavra, Israsfors, e começar a usar essa palavra. É uma palavra, faz sentido na sua vida. Tá certo? Agora, eu faço também esse paralelo com a matéria do universo. Quantos elementos existem? 118. É um número fixo. Na Terra tem mais elementos do que no restante do universo, porque a gente criou elementos aqui. Pelo menos até onde a gente sabe, né? Vai que os caras chegaram mais longe em outro planeta. Não vamos subestimar, né? Então, 118 elementos. Definido. Quantos compostos existem? Esquece, filho. É infinito. É infinito. Você pode também ir para o laboratório hoje e, quem sabe, conseguir inventar um novo composto. Na orgânica é mais fácil fazer isso. Não é fácil. Mas é possível, vamos dizer assim. Tá? Então, é mais ou menos essa a ideia. Mesmo tendo um número pequeno de letras, número infinito de compostos. E olha só, tem letra que a gente quase não usa. Letra K, você vê em português? Difícil. Y, nossa. W, difícil. Wagner. É difícil alguma coisa assim com essas letras. Letra A, ultra... muito disseminada e tal. Mas se eu for o K no alemão, ele já é muito comum. Enfim, é uma loucura. Eu estou dizendo que a partir de números definidos, limitados de elementos químicos, a gente chega nessa imensidão e em todo esse infinito que é o universo da matéria. Tá? E a organização foi o tema dessa conversa aqui, porque o Mendeleev propôs a organização dos elementos químicos, e aqui está a grande sacada dele. Imagina se isso não tivesse sido organizado e compilado em algo que fizesse sentido pra gente. Seria trágico.
né? Então o Mendeleev tem muito mérito de ter feito isso. Eu quis contar isso de uma maneira tranquilona, falar da história dele, fazer a fofoquinha da vida dele ali, para que isso fosse de uma maneira mais light e para ficar acessível a todo mundo. Não tem pré-requisito nisso aqui que a gente falou, né? Isso aqui faz parte da vida de todo mundo. Tá? Goste ou não da química, ache ou não a química uma obra de arte. Tá certo? Bateria acabou aqui, foi um sinal para eu ficar quieto. Vamos ver se tem pergunta, comentário. Tá no começo aqui? O Zé puxando o saco. Valeu, Zé. Não vai rolar brinde? Cara, não. Não vai. Vamos lá. Eu juro que eu fiquei me perguntando. Ontem eu assisti a live da Fernanda. Ela fez um monte de perguntas, mas as perguntas que eu pensei em fazer, quantos elementos existem na Terra, quantos são naturais? Os negros iam dar um Google e ia descobrir na hora. Então eu acabei por nem fazer essas perguntas. Ó, o Zé, não conseguiu fechar patrocínio, mas eu aceito patrocínio retroativo, viu? Pode ser em pão, pode ser todas aquelas coisas que você planta lá. O Rafa entrou agora. É isso mesmo, Rafa? Acabou já, tio. Acordou agora. Vamos ver o que mais aqui. Ó, o Gustavo fazendo propaganda. Ô, Gustavo, fala aí quando vai ser, ó. O Cântico do Quântico, a estranha canção da mecânica quântica. Vai ser uma live. Ah, tá embaixo aqui, ó. Dia 27 de abril. Então, Gustavo. Propaganda feita. O que mais? Valeu, Rafa. Galera, desculpa se eu não consegui ver. A Isabel, obrigado, tô vendo aqui. Eu sou muito limitado para isso, me desculpa, mas eu não sei mexer, tá? O Elke, obrigado, cara. Você fez a inclusão digital de um adulto. Ô Elke, como que entra? Como que faz a live? Valeu, cara. Você salvou. Ah, o Rafa tá aqui. Tô desde quem tava falando dos filósofos gregos, seu besta. Rafa, se eu não pegar no seu pé, não sou eu, filho. Então é nóis. Bom, não tem nenhuma pergunta específica e tal. Espero que tenha sido claro e tal. Se quiser perguntar depois aí, não sei aonde, mas pergunta. Faça chegar até a mim. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, parabéns pra galera do Balaio por ter feito isso. Isso é uma ideia genial. Que eu acho que a gente, sei lá, poderia até continuar. Quem sabe fazer uma edição virtual e outra edição presencial. Enfim, é uma ideia muito boa. Não sei o que fazer, mas acho que tem que ser aproveitado. Tá bom já, né? Mais de 11 horas. Obrigado aí por todo mundo que... O João comeu todos os pães do brinde da live dele. Beleza, Zé, também te amo. Obrigado por todo mundo que participou, valeu mesmo. Vamos continuar firme aí que tem mais balaio pra seguir. Valeu!